Primeiro, é importante que as pessoas saibam que a quantidade de açúcar e de sódio recomendadas, ela está cada vez diminuindo mais em função do número de pessoas que estão se tornando diabéticas, que estão se tornando hipertensas. E acaba que a maioria dos industrializados, eles têm um pouco dos dois. O que é importante é, principalmente, a gente ler no rótulo mesmo, a quantidade de sódio e de açúcar que esse alimento contém. A gente tem uma recomendação de 2.400 miligramas de sódio que uma pessoa normal pode consumir por dia. Quem é hipertenso ou tem alguma doença, essa recomendação é menor. E de açúcar mesmo, mais ou menos 5% do valor diário de calorias que essa pessoa consome por dia. Que isso varia mais ou menos entre 20 e 25 gramas, dependendo de cada pessoa e dependendo de cada situação. Então, um atleta ele pode ter uma demanda maior. Uma criança que já é um pouco de sobrepeso, essa demanda vai ser um pouco menor. Então, isso varia bastante de pessoa para pessoa. E é muito pouco, né? Se a pessoa pensar, quer dizer, assim, 20 e poucos gramas de açúcar por dia. De açúcar simples é muito pouco. É muito pouco. É equivalente a uma caixinha de suco, por exemplo, que tem açúcar. A criança que consome bala, essas coisas assim, é mais ou menos 5, 10 balas. Se fosse a quantidade total de açúcar do dia, só para vocês entenderem a equivalência em termos de açúcar, né? Então, assim, o açúcar mesmo, que é esse açúcar simples, ele não é um alimento essencial para a nossa alimentação. O sódio, ele já é um pouco essencial, porque algumas reações do nosso organismo precisam de um pouco de sódio. Mas a quantidade tem que ser limitada. Acima desse valor, a gente pode ter problema com alteração de pressão também. Exatamente. E a gente sempre pensa no sódio como um vilão quando ele está alto. Mas a minha mãe, por exemplo, ela tem problema de baixa de sódio. Então, quando o sódio abaixa muito, a pessoa pode quase desmaiar, a pessoa pode entrar em coma. Por isso que ele é essencial, porque ele está dentro da bomba de sódio e potássio, que é uma bomba que regulariza a pressão arterial no nosso sistema. E é interessantíssimo esse equilíbrio que a gente tem que ter dos alimentos, por isso que você não pode consumir alimento que tenha potássio demais, sódio de menos, nem tudo demais. Porque nem tudo de menos. Nem tudo de menos, né? É complicado. Então, é complicado. Por isso que a gente tenta, ao máximo, dar mais de informações e a gente tenta... Até mesmo as pessoas conseguem obter muitas informações em pesquisas, na internet, mas cada pessoa tem que entender que é individual. Então, a quantidade que você precisa é diferente da quantidade que eu preciso, que um maratonista precisa. Com certeza. Tem que ter um pouco aí de cuidado. Isso. Bom, você já citou, só fazer mais uma pergunta antes da gente entrar aqui. Você já citou a questão do excesso de açúcar que pode causar o diabetes. E o sódio, a questão da pressão arterial. Existem outros, claro que não é exatamente, especificamente a sua área, mas existem quais outras consequências a gente pode ter se a gente consumir muito sal, ou muito sódio e muito açúcar? A mulher preocupa muito com o inchaço, né? Gestante principalmente, então a gente tem retenção de líquido com o excesso tanto do açúcar quanto do sódio, porque tudo que concentra um volume maior de água, a gente vai ter um pouco mais de retenção de líquido. Então, o açúcar em excesso aumenta a retenção, sal em excesso aumenta a retenção. Cuidado com alguns adoçantes, que alguns adoçantes também têm sódio. Então, tem a sacarina, que é a sacarina, ela tem um pouco de sódio. Tem o ciclamato, que é o ciclamato sódico. Então, a gente tem algumas opções de adoçantes que são sem sódio, para quem principalmente precisa controlar esse teor, né? E acaba que o excesso do açúcar, além de provocar um pouco também essa questão de retenção e além da diabetes, ele tem a ver com ganho de peso e pelo ganho de peso em excesso também afeta a pressão arterial, a outra relação da açúcar. É verdade, vai essa bola de neve aí, né? Então vamos lá, o que você trouxe pra gente? Vamos começar. Vamos começar você pode aqui ficar à pelo vontade, sódio, começa né? por onde você quiser. Aqui eu trouxe alguns exemplos de sal. Aqui é um sal de ervas, são 2 sais de ervas, na verdade. Esse aqui é todo triturado, esse aqui é um sal de ervas secas. A dica que eu dou para quem precisa reduzir a quantidade de sódio é fazer tempero caseiro mesmo, com um sal de boa qualidade ou às vezes um sal light. No mercado existem alguns sais que tem menos sódio, né? Mas esse sal, a desvantagem é que às vezes ele vai salgar menos, então a pessoa acaba colocando mais. E não é o objetivo, que aí dá na mesma. Então o que eu recomendo muito é fazer um tempero caseiro, bater alho poró, bater alho, bater cebola, colocar um pouco às vezes de uma gordura boa, um óleo de coco, um pouquinho de um azeite,
para fazer o próprio tempero caseiro, em vez de ficar comprando aquele tempero caseiro pronto. Com que quanto certeza, mais coisa você coloca, você consegue diluir o teor de sal e de sódio. E dá muito mais sabor também, né? Vamos supor que você usaria uma colher de chá de um sal com o alho, só o sal com alho. Se você põe sal, alho, cebola, você usa na mesma quantidade, a mesma colher, aí você está reduzindo o sal consequentemente nisso. E tudo é uma questão de hábito mesmo, né? Lá em casa a gente usa muito pouco sal. Hoje até fui provar o feijão para as meninas, porque eu geralmente não como arroz com feijão. Tava com... Gente, também tá sem sal demais esse feijão aqui. Vou botar um pouquinho de sal. Mas elas acostumaram já, né? As minhas filhas em casa, todo mundo já acostumou, porque meu marido tomava remédio de pressão, graças a Deus não toma mais, né? Perdeu o peso, tá com atividade física legal, então não precisa nem mais de remédio. Quer dizer, tudo muda, né? Quando a gente muda. Então, por isso a gente já sempre acostumou a ter menos sal na alimentação. Tudo é hábito. Tudo e muito hábito. Alho, muita cebola, as ervas. E a nossa papila gustativa da língua, ela adapta fácil. Em questão de uma semana, 10 dias, reduzindo o sódio, reduzindo o açúcar, até reduzindo o adoçante, que eu recomendo muito, um dia você vai provar do jeito que você consumia antes, você vai achar muito doce ou muito salgado. É verdade. Né? Aqui eu trouxe um biscoito para exemplificar, que na verdade tudo que é industrializado, que é crocante e que é assado, ele vai ter um pouco de sódio. Eu quero só alertar a população em geral para olhar mesmo a questão de rótulo, porque nem sempre tudo que é integral e tudo que vende como integral é saudável. Então, às vezes, o integral ele vai ter muita gordura, ele vai ter muito sal e vai ter açúcar também. Então, não é o próprio nome, esse alimento é integral. Não, o que é saudável hoje é aquele alimento 100% natural, que a gente não tem que desempacotar. Né? Tá no pacote, tá na indústria, já não é natural. Não é natural. Mas a gente fazer, né? A gente para a cozinha fazer um biscoito, né? Pegar aveia. Exatamente. E fazer um biscoito que é muito melhor, mais saudável. E claro que de vez em quando, pela correria, No mercado a gente tem opções de produtos que a gente encontra totalmente naturais. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um palmito que não é aquele palmito de conserva, que ele já é isento de sódio, por exemplo, é um palmito mais natural. Para substituir, às vezes, a manteiga ou alguma coisa que a gente passa no pão. A gente consegue achar no mercado pasta de amendoim, creme de amendoim, que é o brasileiro, no Brasil, tem muito amendoim. Então, é uma opção de substituição, né? Até para criança, às vezes eu falo, quer fazer alguma coisa com um recheio, algum docinho, você pode misturar um pouco de base de creme de amendoim, pôr um açúcar saudável, que é o açúcar de coco que eu trouxe, que é um açúcar com baixo índice glicêmico. Vamos deixar, fácil. Desculpa, vamos deixar para falar do açúcar depois? Vamos. A gente já está quase indo para a culinária. Então, tá. E aí depois a gente vai falar só do açúcar, você vai falar para a gente. Aí aqui, ó, só porque você pulou o sal rosa, o sal do Himalaia, que está muito, né, mais conhecido hoje em dia. E outra coisa que eu ia te perguntar aqui, esses sais que você trouxe de ervas, você falou da gente fazer o tempero. Você que fez, as pessoas já compram também, assim? Alguns lugares vendem. Mas é melhor fazer em casa. É melhor você fazer em casa, porque você consegue escolher o sal que você vai usar na base. Então, se você puder usar um sal rosa na base ou um sal marinho, já é uma qualidade melhor desse sal que você vai estar fazendo. Tá. E esse sal, então, esse sal, ele é realmente melhor do que o sal comum? Sim, ele tem mais nutrientes, mas ele não tem menos sódio. A questão de sódio, de sal, ele é mais ou menos proporcional, é mais ou menos parecido. Mas a vantagem é que um sal mais natural, um sal mais nutritivo, ele tem alguns minerais que o outro sal branco não tem. Volta cá para cá, o nosso olhar para o açúcar, que é o queridinho da nossa vida, mas que também pode ser o vilão, né? Exatamente. Como eu já havia falado, o açúcar também ele tem relação com o aumento de pressão arterial, tem relação com sobrepeso. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais alternativas para substituir o açúcar. E uma das alternativas que a maioria das pessoas busca são açúcares mais saudáveis, que tem um índice glicêmico menor, que o índice glicêmico é a taxa com que esse açúcar é absorvido no sangue. Então, hoje em dia está muito na moda o termo índice glicêmico. Quanto menor o índice glicêmico, melhor é para a saúde. Aí eu trouxe um exemplo de um açúcar que tem baixo índice glicêmico, que é o açúcar de coco. Ele é muito parecido com o açúcar mascavo, né? Ele é um pouco menos doce que o açúcar comum. Trouxe o açúcar demerara,
que é um açúcar que está no meio termo. Ele está entre o branco e o açúcar mascavo. Ele tem um processo de refinamento, mas ele não é totalmente refinado e não é totalmente integral, igual o açúcar mascavo. Então, qual seria melhor, por exemplo, para A gente escala consumir? é, o mascavo é o melhor, o de coco ainda é melhor do que o mascavo, mas pelo custo dele, não é todo mundo que tem um acesso. Então, Ele ainda é caro. ele né? ainda é caro para todo mundo consumir. Então, na escala, o mascavo, que também pode ser a rapadura, que é um açúcar também um pouco integral. Na sequência, no meio termo, a gente tem o demerara e o branco é o pior de todos, é O cristal mais fino. e depois o refinado, é pior ainda, né? É pior ainda. Tá. E eu trouxe aqui, como opção também, o eritritol, que parece muito um açúcar, mas é um adoçante também que tem um índice glicêmico 0, é um adoçante novo. E tem o xilitol, que também é um tipo de adoçante produzido através do açúcar do milho, que está sendo muito usado, mas o poder de adoçar dele é mais ou menos 50% o poder de doçura do açúcar. Ah, sim. E aí, as pessoas têm muita preocupação com adoçante também, né? A questão de ser cancerígeno, de poder, de não poder, da quantidade do adoçante. Esses dois adoçantes, eles podem ser considerados, é claro que nada lógico, você vai usar, né, tudo com equilíbrio, com parcimônia, etc. Você falou sobre, aliás, depois eu falo isso. Então, é lógico que tudo com equilíbrio, mas qual a quantidade que você deve usar? E esses adoçantes, eles estão meio que liberados, digamos assim, dessas preocupações, Pamela? Na verdade, a gente não tem muito estudo. O adoçante, se você for ver o tempo que existe o adoçante, antigamente, há 100 anos atrás, não existia praticamente adoçante. Então, o adoçante ele foi sendo consumido, foi mudando e a gente não tem estudo suficiente para provar, ele provoca câncer em tais quantidades ou não. Existem algumas quantidades recomendadas, mas eu, por exemplo, sou contra a questão do adoçante muito químico. Para mim, quanto menos, melhor. Né? Então, não existe assim, eu não posso te falar que existe uma quantidade segura, uma quantidade recomendada, porque, na minha opinião, são todos químicos e nenhum é 100% seguro. Né? Então, a gente tem como alternativa, para quem é diabético, usar como adoçante, hoje em dia o eritritol tem bastante estudo que fala dos benefícios dele, porque ele não é absorvido, ele tem o poder de adoçar parecido com o do açúcar e é 0 calorias. O xilitol já tem um pouquinho de calorias porque ele vem do milho, mas ele também é mais natural do que aquele líquido que a gente compra, que às vezes, eu não vou falar marcas, mas quanto mais industrializado e mais poder de adoçar o adoçante tem, pior ele é para a saúde. Existem adoçantes que adoçam 600 vezes mais do que o açúcar, Nossa, em gente, termos de quantidade. Imagina o químico que tem, né? A Exatamente. química que tem no adoçante desse. Bom, o que eu ia falar, aquela hora que você falou em relação ao nosso paladar, 10, 12 dias, você falou alguma coisa assim, né? De 7 a 10 dias, as nossas papilas gustativas, elas acostumam com o sabor menos doce. Então, o que eu indico? É você ir passando pelas escalas. Eu ponho um sachê de adoçante no meu café. Vamos tentar colocar meio, ou às vezes um pouco mais do que meio, na outra semana você põe meio. Aí a escala do chocolate é a mesma coisa. Vamos passar para um meio amargo primeiro, depois a gente passa para um amargo. Eu trouxe aqui para vocês verem a diferença de cor de um chocolate que tem mais açúcar e um chocolate que tem menos açúcar. Então esse aqui é um pó de chocolate comum e esse aqui é um 70%. Né? Então quanto mais escuro, mais cacau ele vai ter, menos açúcar ele vai ter. Melhor. E melhor é para a saúde. Ótimo. E o chocolate amargo, a gente sabe que é bom até para o coração também. Exatamente. Né? Ele tem todas as propriedades do cacau, que o cacau é um tipo também de gordura boa, né? O 100% cacau é muito difícil de comer, mas o pó do cacau, igual eu falei aquela hora que eu uso muito uma misturinha, eu costumo fazer uma misturinha de bombom, às vezes, com base de creme de amendoim. Eu ponho o pó de cacau. Se for um diabético, por exemplo, eu posso usar um tipo de adoçante que mistura bem.
Se for uma criança, eu posso usar um açúcar de coco, um açúcar mascavo. Você consegue fazer um recheio, por exemplo, para um bolo caseiro, uma cobertura para um bolo de cenoura. Você não precisa usar o leite condensado com o achocolatado. A gente tem muita alternativa. É verdade. Ótimo. Hoje em dia realmente está mais fácil, né, gente? O que eu ia falar é o seguinte, que eu e meu marido, a gente estava tomando café, tirou o açúcar, estava tomando com adoçante. Aí eu falei assim, olha, eu não gosto desse negócio de adoçante também. Tudo bem que é um envelopinho de manhã, envelopinho de tarde. Mas eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar tomar sem nada. Então, eu não estou tendo prazer no café, mas estou tomando sem nada. Você está aprendendo a degustar um café. Porque dizem que o café é verdadeiro sem nada. Exatamente. Eu fico assim, gente, aquele prazer que a gente tem a vida inteira tomando café adoçado, mas eu tô ficando mais tranquilo, assim, mas você né, sabe... pra mim. Então, realmente, assim, não deu 7 a 10 dias, não, já tem mais tempo, mas eu vou chegar lá. Mas o problema é que a gente tem tanto consumo que a gente não faz nem ideia. A gelatina diet tem adoçante, o iogurte diet tem, às vezes uma bala diet tem, uns chicletes que a gente consome tem. Então é o somatório de tudo que vai fazer a diferença. Então se você consegue tirar, por exemplo, o doce, o adoçante de alguns produtos, eu tenho o hábito de consumir gelatina diet, vamos trocar esse hábito por outro produto. Aí esse adoçante do café que você vai usar não vai fazer tanto mal para você, mas o que faz mal mesmo para todo mundo é o excesso e o acúmulo de tudo que está somado no dia inteiro. É verdade, né? É verdade. Eu não, na verdade, eu não consumo quase nada assim, né, light, diet, muito assim, com adoçante, mas eu acho também que quanto mais, a gente pode acostumar, né, a gente pode acostumar com tudo, né, a gente querer realmente. Bom, Pamela, existem alimentos que devem ser, assim, banidos da nossa alimentação, que tem muito sódio e muito açúcar. Você fala, eu lembro agora de um, que além do sódio e do açúcar tem gordura, que é o biscoito recheado. O biscoito recheado é um vilão, porque ele tem gordura, sódio, açúcar, não tem tanto nutriente, então ele é uma bomba calórica vazia, exatamente, ele não tem nada. Então, assim, é possível achar algum biscoito recheado saudável? Às vezes, você tem que pesquisar muito e ler rótulo. Então, existem alguns integrais que realmente têm fibras, né? Então, você vê que realmente o biscoito vai ter um pouco de fibra, mas tenta evitar os recheados, porque aquela gordura do recheado é uma gordura hidrogenada que faz muito mal. Então, tenta comprar um biscoito integral que não seja recheado e tenta fazer uma pastinha, um recheio mais natural, que substitui muito a vontade de comer um biscoito recheado, né? Outros são os refrigerantes, né, principalmente os açucarados, que, igual eu falei, a quantidade de 20 a 25 gramas de açúcar que a gente tem por dia, em um refrigerante a gente já consegue esse valor, aí você não pode comer mais nada de açúcar o dia inteiro. E as pessoas às vezes tomam muito refrigerante zero, que tem muito sódio. Exatamente. Né? Os processados e embutidos em geral, por causa da relação não só do sódio, mas de toda essa questão de conservantes, de aditivos que eles possuem, né? Então, eu estou banindo um pouco, estou nessa linha de voltar para o alimento mais natural. Então, em vez de comer um processado, a gente pode trabalhar com um queijinho mais saudável, aquele queijinho comprado mais caseiro, mais natural. Existem muitas opções de queijos bons no mercado hoje. E a gente pode usar o ovo, que é um alimento barato, é um alimento saudável. As pessoas, elas têm um pouco de medo do ovo por causa do colesterol, mas quem não tem problema com colesterol alto pode consumir o ovo diariamente, é uma opção como fonte de proteína. Verdade. E esses presunto, peito de peru, tudo isso pode ser eliminado da nossa eliminado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.